Olá, boas almas, saudações, bem-vindas mais uma vez ao CaféCast Espírita. Estamos aqui em um ambiente lindo, maravilhoso, no Núcleo Espírita Teles de Menezes, que é localizado aqui na Fazenda Grande do Retiro. E hoje nossa conversa é com nossa irmãzinha Edna Guimarães. Agradeço muito por ter recebido nosso convite dessa forma, né? E que nesse mês de maio a gente possa finalizar e fechar com chave de ouro com essa nossa conversa daqui. André, eu que te agradeço a oportunidade do Grupo Espírita Irmãos em Cristo de ter feito esse convite, que é um tema tão palpitante e sempre atual. Falar de mães espíritas, nos inspira muito. Então vamos aqui elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, para que tenhamos uma adorável conversa, que tenhamos paz de espírito, paciência, humildade e trabalho nesse nosso pequeno caminhar nas casas espíritas da Bahia e de todo o Brasil. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado, minha irmãzinha, pelo acolhimento na casa. Para vocês que estão chegando agora, nossa irmãzinha é trabalhadora daqui do Núcleo Espírita Teles de Menezes e já fez um excelente café para mim, já me apresentou as crianças da casa, os outros trabalhadores, e estamos aqui para mais um Café Cash, que hoje, como estamos gravando, não é com vocês apenas, é também com ela. E quem quiser comentar, curtir, por favor, também compartilhem entre vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante. E de dar o like. Para todos nós, dá o like. Pois bem, minha irmã, me conte aí, quais são as atividades que vocês desempenham aqui no Teles de Menezes? A nossa casa é uma casa muito ativa. Nós temos como prioridade as doutrinárias e incentivar os jovens. A maioria dos nossos trabalhadores ainda são jovens. Nós temos às segundas-feiras o estudo do Livro Pão Nosso, pelo YouTube. Às terças-feiras de manhã nós temos um grupo de estudo mediúnico para iniciante. À noite temos às 19 horas doutrinária. Às quartas-feiras temos dois grupos de estudo, um às 18 horas e um às 19. Né? À sexta-feira temos um estudo mediúnico via internet. Às sextas-feiras temos doutrinária, também às 19 horas. Aos sábados temos o bazar, a limpeza, e à tarde a evangelização de crianças, adultos e juventude. Ah, que bom. A casa, ela conta com essa assistência. Agora, essa casa, ela foi fundada já tem um certo tempo, não é verdade? Tem mais de 30 anos. Quantos anos? Mais de 30 anos. 30 anos. Mais de 30. Aqui nesse local mesmo. Nesse local mesmo. Rua Amélia Moraes Filho, 291. Há mais de 30 anos. Já quase 40. Então me conte como é esse desafio de ser mãe, mulher, nesse projeto social de Jesus na Terra. Obviamente, né? A gente faz a gente que está nessa linha de frente, a gente lida com grandes desafios. Mas eu queria que você contasse assim, um pouquinho da sua trajetória, que eu sei que é desafiadora, né? Eu acho assim, quando Kardec perguntou aos imortais, entre os homens e as mulheres, qual seria o ser mais importante, e aí ele disse que era a mulher, pela relevância dela ser mãe, pela expectativa dela se colocar numa condição de ser mãe. Então, nesse sentido, a mulher realmente é mais importante, porque ela vem com a perspectiva de trazer um outro espírito à vida, a outro espírito retornando à Terra, para voltar a completar seus estudos, a sua educação, a sua orientação. Então, nesse sentido, a mulher ela realmente é muito importante, porque ela tem a obrigação, o dever, de transformar aquele ser em um homem de bem. E a gente sabe que quando a gente se refere a um homem de bem, não estamos falando de homens, hein? Estamos falando de um projeto de nós mesmos, em atingir certa perfeição moral, que além de ser uma questão de tempo, é uma questão de esforço e trabalho. E a doutrina espírita, André, nos diz algo muito interessante, que a mulher, na condição
de ser mãe, quando ela aceita um compromisso muito grande, que é carregado de muita responsabilidade. Então, a doutrina espírita nos dá essa orientação de compromisso, de responsabilidade para com aquele ser. Então, toda mulher que ela está na condição de ser mãe, ela, acima de tudo, ela tem muito e muito compromisso. Queria aproveitar aqui e dar um beijo, ó. Beijo, minha mãe. Minha mãe mora no interior, a gente é do Vale do Jiquiriçá. Então, ó, beijo minha mãe, minha avó, minhas tias, todas Beijo aí. para a senhora também, mamãe de André. Mamães da Vovó gente, de André, que é mãe 2 vezes. porque essa relação que às vezes se faz distante e às vezes perto, eu vejo também como a relação de nós, trabalhadores espíritas, nas nossas responsabilidades nas casas espíritas e no nosso lar. Me conte um pouquinho de sua trajetória. Olha, o interessante, André, é que quando nós, mulheres, recebemos a proposta de sermos mães, provavelmente nós somos preparadas do outro lado da vida. Isso. Mas aqui nós temos as nossas escolhas de aceitarmos esse compromisso ou não de sermos mãe, porque é uma coisa muito difícil. E algumas pessoas ainda romantizam essa situação, dizendo assim: ser mãe é padecer no paraíso. Mãe não padece e nem vive em paraíso. Porque ela oferece o seu ventre como uma cocriação do Pai. Ela está trazendo um espírito que é filho de Deus através dela para ele se reajustar aqui na Terra. Então a responsabilidade de uma mãe é muito grande nessa direção. E aí algumas mães, por motivo ou outros, vão adiando esse período de aceitar essa condição. E às vezes é o trabalho, preciso ter uma casa, preciso ter um bom emprego, e vai adiando. Mas no momento em que ela aceita essa condição de ser mãe, que ela lembra de ser mãe, ela sabe que a vida dela vai modificar por completo. Ela vai ter que se submeter às exigências que esse compromisso traz. É do sacrifício, é da tolerância, é da paciência, é do respeito, é da autoridade, é do sim, é do não. Porque cada filho é um espírito. Assim como cada mãe perfeita, né? A caminho da perfeição. E aí lidar com um espírito diferente, aquela mãe, eu acredito que ela se torna uma escola. Porque ela é uma escola porque ela ensina, ela aprende, ela se torna médica, professora, dentista, ela tem 1001 facetas. Uma mãe tem nesse papel. Ela tem muitas facetas. E algumas mães, elas sonham, algumas mulheres, aliás, elas sonham em ser mãe e não conseguem. Por algum motivo que a gente não sabe, pode ser motivo de outras vidas, pode ser dessa agora. Outras mulheres apanham, são pegas na maternidade de surpresa, não esperam estarem grávidas, não esperam serem mães, mas aceitam. E algumas outras são gravidez, são mães que não estão desejando naquele momento ser mãe. Mas por uma necessidade, só Deus sabe, aquela mulher se submete. E aí, a partir daquele momento, ela tem que repensar a sua vida. A vida fica repensada por completo. Eu vou te contar um caso que poucas pessoas sabem. Quando minha esposa, também é trabalhadora espírita, ela trabalha com a gente lá no Jake. E quando ela ficou grávida, ela estava trabalhando nas mediúnicas também. E ela lá nas mediúnicas já grávida e ninguém sabendo disso. Então, minha filha nasceu dentro já de uma reunião mediúnica. Minha esposa gestante de 5 meses não teve, naquele momento, as condições da gente ter a consciência de que ela estava grávida. Então, tivemos que aproveitar 4 meses de gestação para que a gente pudesse fazer aquele se vira nos 30. Com a gente foi se vira nos 4 meses. Então foi aquele auê. Eu cheguei no trabalho da noite pro dia, pai. Ela chegou no trabalho dela da noite pro dia, mãe. Então o mundo nos via, obviamente, já pai e mãe antes. E eu gosto de
contar essa história sempre, por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente vai ser pai e mãe quando a gente descobre que está grávida ali naquele momento da gestação. Mas na verdade não. Nós já éramos um acolhimento prévio com a espiritualidade, só que a gente não percebia isso por questões que nos fogem à nossa imaginação ainda infantil, vamos dizer assim. Mas eu vi como essa valorização da gestação nesse momento, porque tivemos 4 meses de gestação e foram assim momentos em que a gente percebeu que a cada momento a gente ia buscando desafios e superando, até que nasceu. E quando nasceu, a gente percebeu que realmente estávamos no paraíso, só que nesse paraíso aí que você acabou de falar, de desafios e trabalho, muito trabalho, obviamente, todos maravilhosos, que, né, a paternidade e a maternidade são presentes divinos, a gente sabendo aproveitar, são mecanismos excelentes do melhor aproveitamento terrestre, desde que esteja na nossa programação reencarnatória. Se não tiver, é sofrimento. André, essa sua história é muito linda, porque fala daqueles casos de gestação de surpresa. Mas existe aquelas mães que fazem aquele sonho de ser mãe, planejam, mas elas vão adiando. E aí, quando chega aquela vontade de realizar aquele sonho, já não tem mais nenhuma condição. Porque os espíritos que estavam para vir, já. Porque a mulher, o homem, enquanto pais, eles são preparados lá, né, do outro lado da vida, a gente fica preparadinho, assumindo, e chegamos aqui já na nossa consciência, com aquela percepção de que vamos ser pais. E a sua fala é tão importante que você é um pai que gestou junto com sua mulher. Isso é o ideal, é maravilhoso, mas nem todos os homens aceitam acompanhar uma gestação de uma mulher com um co-gestor, porque ele ali é um co-gestor. A mulher é co-criadora do pai, mas ele é um co-gestor. É naquela mulher que está crescendo aquela criança fisicamente. A ligação daquele espírito com aquela mãe é muito profunda. Ele tem sensibilidade. Algumas mulheres, quando estão grávidas, sentem algumas rejeições a determinadas coisas, sentem algumas vontades. E a pessoa diz assim, não existe vontade de gestante. Aquele espírito que está com ela é que está influenciando até o seu paladar e está influenciando a sua vida. Então, desde quando aquele espírito está na sua mãe, é um influenciando a vida do outro. Então, desde aquele momento, aquela ligação ela é muito profunda. E aí vai desenrolando pelo resto da vida. Algumas pessoas dizem assim, às vezes, minha mãe me olhou e disse que eu estava pensando, o que é isso? Às vezes a mãe, só para olhar para um filho, ela percebe quando o filho fez algo de equivocado ou não, quando criança. E quando adulto, essa percepção não acaba. Eu tive 2 filhos, André. E meu filho caçula, às vezes, ele fazia alguma coisa, chegava em casa, o que houve? O que houve? Nada. O que houve? Nada. Ele contava uma história qualquer, dizia, rapaz, o que houve? Aí, aquele que houve, ele ia até ele soltar. O coração de mãe ali já. E aí, um belo dia ele estava no quarto pensadinho, disse assim, minha mãe, as mães têm pacto com Satanás? Aí eu disse, como? Não entendi a pergunta. Porque se fosse um espírito bom, não vinha fuxicar. Então, é Satanás que vinha fuxicar. Porque ele fuxica para as mulheres. Meu colega, ele fez algo assim, e ela chegou em casa, por que você fez isso? Minha mãe, a mulher já sabia. Assim com a senhora, aí eu joguei de volta a pergunta para ele. E Satanás, quem é? Qualquer criatura que não tem o que fazer. Eu achei aquilo tão interessante, mas é verdade, porque essa ligação de mãe e filhos está desde sempre, desde quando ela se submeteu, ela aceitou aquela condição de ser mãe. E o filho, quando tem uma ligação bem profunda com sua mãe, às vezes ele é adulto, ele vai visitar sua mãe, ela está alegre, cantando. Não, o que a senhora tem? Nada não, meu filho. Não, o que a senhora tem?
E aí dá um abraço naquela. Minha mãe me conta aí o que foi. Que ele aborreceu. Aí o filho ainda não tem aquela ligação mais forte que uma mãe tem para com o filho, mas ele sabe que tem alguma coisa ali que está equivocado. Aí vem aquela preocupação. O nome disso é amor. Exatamente. Esse processo, esse processo dessa conexão divina, esse emparelhamento fluídico que ocorre bem antes da gestação chegar, ele se dá com todos nós, espíritos. Contudo, a mãe tem esse plus, que é, além desse emparelhamento fluídico de aprendizado e aprimoramento, tanto do espírito reencarnado da mãe, quanto do desencarnado, a mãe tem o papel, essa questão moral de uma missão que é a saúde e a educação dos filhos, né? Então, quando a gente se vê nesse papel, dá aquele friozinho na barriga. Eu fui pai de uma gestação surpresa, então eu tive meu último sábado, que eu dormi até 9 horas da manhã, foi o sábado que minha esposa bateu assim, disse assim: acorde, vem dar bom dia para sua filha. Ou seja, no 5º mês de gestação que foi a descoberta, nós soubemos que ela estava grávida e que era uma menina. E essas surpresas da vida, assim, que as mães nos revelam também. Minha mãe, ela é professora aposentada, minha avó também, minhas tias também. Então eu venho de uma família de professoras. Isso para mim foi um grande privilégio. Por que foi um privilégio? Porque isso me colocou num papel, não digo nem especial, assim, no sentido de elevação e tal, mas num papel de desafiador, por ser um homem branco no meio de uma família de pessoas negras, mulheres, líderes, lideranças locais, e com esse papel de professorado, para que eu pudesse olhar para elas e buscar essa orientação para dentro de mim, numa sociedade machista, né, que explora as questões raciais dessa forma que a gente já conhece. Mas quais foram assim os teus maiores desafios enquanto mãe e dentro do trabalho espírita? Olha, o desafio enquanto mãe é assim. Quando pequenos, né, se a minha religião é bom para mim, é boa para meus filhos. Então, eles têm que vir, Importante essa fala, né? eles têm que vir para a religião. Porque nós imaginamos assim, a mãe, ela forma o indivíduo na vida. A escola dá instrução. Sim. Mas a evangelização é realmente quem educa. Então, se o meu filho não está evangelizado, se eu não apresento meu filho a Jesus, ou Jesus ao meu filho, ele não será nunca educado, não será nunca evangelizado. Então, ele vinha. Então, o período mais difícil foi quando chegou a adolescência, que essas criaturas nós somos obrigados a compreender, porque é uma fase que as pessoas dizem que para nós ele é o aborrecente. Não, né? nós somos o aborrecente daquele jovem. Eu cheguei a essa conclusão, porque se eles se irritam tanto com a gente, é porque nós é que o aborrecemos. Então, eles não querem vir mais para nenhuma religião. E aí o momento de trazê-los para a religião é aquele momento que nós temos que ter a nossa autoridade moral. Você vai. E aí os apelos são diversos. Você vai porque você é meu filho. Você vai porque eu sou responsável por você. Você vai porque é Deus que me deu você. Você vai porque eu sou sua mãe. Enfim, você vai porque eu quero que você vá. E quando os argumentos não tem mais nenhum, vamos. Eu não tomei banho, vai se tomar banho. Eu não troquei, vai se trocar de roupa. Mas vai. Porque senão, naquele momento que a gente não impõe mesmo aquela forma de educação, ele pode se perder. E aí, no meu caso, o meu marido viajava muito, então eu ficava muito tempo com eles. Então eu trabalhava 2 anos, ficava 1 ano sem trabalhar, para não deixá-los no tempo sozinho. Entendi. E aí, se eu perdesse a mão na minha autoridade, eu tinha muito medo do que o mundo iria apresentar lá fora. Ensinar a eles, né? Porque eu meus filhos nasceram, eu estava entrando na doutrina. E aí eu dizia assim, meu Deus, se eu criar esses meninos sem conhecerem o amor de Jesus,
Será que eu teria autoridade suficiente para segurar sem o pai presente? Porque o homem, ele representa a autoridade maior perante os filhos. Porque a mãe geralmente é mais maleável, é mais sensível. Mas se eu perdesse a mão, eu estaria correndo muito risco. Então eu tinha que ser a autoridade. Olha, eu enquanto filho, posso até discordar, viu? Dizer que a mãe, essa amorosidade da mãe, às vezes é mais severa que a do pai. Porque o pai, eu acho que os filhos conseguem enganar mais facilmente, viu, Edna? Não, eles conseguem pelo seguinte, porque o pai está muito tempo fora. Falando por mim, porque Não, realmente minha filha consegue me enganar muito mais do que a mãe. é aquilo que nós estávamos falando ontem. A mãe tem uma percepção maior. Aí dizem que a mulher tem um sexto sentido, tem aquela intuição. Com o filho, a intuição de uma mãe É outra história. é outra história. Então, quando um filho tenta enganar uma mãe, a mãe se deixa enganar se ela quiser, mas ela percebe. O pai tem essa intuição um pouco menor, então é mais fácil para um filho enganar. Por outro lado, o pai vem com o seu trabalho, no caso do meu que viajava, passava pouco tempo com eles. Então, se ele fosse apurar todas as coisas ruins que eles faziam, a esperaltice, ele não ia ter tempo de estar com os meninos. Então, mesmo que ele soubesse, ele dava uma aliviada para não perder o tempo de pai com eles. Mãe não, está no dia a dia. E a casa espírita, o trabalho? Como era que essa mãe se dividia em 3 ou 4 para poder... É interessante, se eu vinha para a doutrinária, mesmo eles pequenos, eles vinham. Passei um tempo no assistencial, no ápice. Eles vinham. Né? Minha mãe, o trabalho é seu. Não, eu sei, mas se vocês vão comigo. Eles vinham. Nós tínhamos uma visita ao asilo, eles iam. Né? De cara feia ou não, alegres ou não, mas iam. Porque nós tínhamos um carrinho e aí, né, criança gosta de carro, iam. E aí, se tinha um trabalho aqui na organização, eu vinha, eles vinham. Então, todo o trabalho que eu fazia aquele vínculo. E, às vezes, eu via os dois comentando e dizia assim, eu vinha ali, aí está lá no centro fazendo uma palestra, dizendo que mãe tem uma autoridade ali, facilite com aquela, facilite. Então, a gente ouvia essas coisas, que, meu Deus, preciso mudar. Não vou mudar, estou no caminho certo. Porque mãe não vem com o manual de ser mãe, ela vai por aquele instinto ligado ao sentimento de amor, que é muito grande, e está na sua consciência. Não tem manual de criar filho. Você vai ver que não tem manual de você criar sua filha. Não tem cada mesmo. dia é um aprendizado. Exatamente. Eu sou adepto da filosofia de Santo Agostinho, que eu parto de um pressuposto seguinte: nas últimas 24 horas, que fiz de bem ou mal? E aí eu faço um checklist mental disso. E a partir daí eu uso para as próximas 24 horas seguintes. E faço isso cotidianamente, como um computador. Eu consegui disciplinar minha mente, comecei anotando, né? Eu anotava tudo certinho. Com minha filha, é uma dinâmica impressionante, porque são 24 horas de novidades, né? Algumas coisas vão se repetindo aqui e acolá. Mas criança é impressionante, porque sempre novidades, né? A gente às vezes pensa assim, a criança é um adulto pequeno, a criança não sabe de nada. Estamos totalmente enganados. Estamos. Mas com mãe não. Porque assim, a doutrina espírita nos ensina, ou nos esclarece, que aquele espírito que está naquele corpo pequenininho é um espírito milenar. Ele está com um passinho aqui e um passinho lá. Exatamente. Então, de vez em quando, traz algumas informações que a gente não entende muito. Algumas mães se equivocam e dizem assim, meu filho é o espírito superior, me disse algo tão bonito. Eu ficava sempre com o pé atrás. Eu pensava assim, o espírito superior está comigo? Eu ficava, o espírito superior está comigo? Não, eu tenho que observar melhor. Exatamente. E aí eu ficava com esse cuidado. Quando vai crescendo, ele vai observando que não é aquilo. Isso. Ele estava com um passinho na outro cara e tinha a facilidade de trazer algumas informações que eu não tinha acesso. Exatamente. E aí quando aquela criatura vai crescendo, que vai assumindo a sua personalidade, eu costumo dizer que a gente só se sente verdadeiramente pai e mãe depois dos 10 anos. Meu pai dizia assim, se você não conseguir
colocar a escora até os 11 anos, não vai conseguir mais, porque o pescoço vai endurecer. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é quando o espírito está assumindo a sua real personalidade. Se você não vê desde pequeno, levando ele num direcionamento de amor, de cuidado, de proteção, de atenção, está sempre atento, ele vai te enganar. Porque assim, eu ainda penso, e eu para dizer, você ficava pensando, filho para mim é como se fosse uma roseira. Você planta uma roseira, a tendência dela é entortar. Aí o que é que a gente faz? Quem cultiva rosas, agora entendi. bota umas escorinhas e vai amarrando, né? E aí ela vai entortando, você bota outra escora, você vai amarrando. Quando aquela roseira fica adulta, que cresce, nada segura mais ela. Mas você fez a sua parte, desde sempre. Então, filho é assim. Então, você tem que estar sempre cortando as arestas. Algo interessante que a gente se engana com criança, que criança é muito inteligente, muito criativa, porque é um espírito que está ali. Às vezes é até um espírito mais elevado que nós pais. E aí ele chega para a gente e conta uma história fantástica. Alguém diz assim, criança não mente. Mente. Criança não mente com sentimentos. Exato. Ela gostar ou não. O interesse é outro, é diferente do interesse adulto. Mas se ela mente, porque uma criança, quando ela quer principalmente enganar o pai, que é o bicho fácil enganar o pai. Eu tiro pelo meu, porque o meu pai enganava muito ele. E aí... O meu também, viu? A gente engana muito o pai. A mãe é um pouquinho mais complicada, porque parece que Deus tem uma ligação com as mães, que quando o filho pensa em fazer, o anjo da guarda vai fazer, ó. Aí a mãe já fica com a antena ligada. É uma antena que fica ligada. É como se a criança, a mediunidade da criança fosse estritamente conectada da mãe. Eu acho que é verdade. E é porque faz parte da simbiose orgânica da gente aqui na Terra. E o que é interessante é que às vezes uma criança ou um adolescente conta uma história para a mãe, e a mãe não procura investigar, aceita aquela história e vai apurar, já dando razão àquele filho. Sim, né? sim. Meus filhos diziam assim, minha mãe não acredita em mim, não? Acredito, eu tenho que ver. Porque a criança, ela cria, ela tem imaginação muito fértil, ela imagina muita coisa. Então a gente tem que apurar até onde está a verdade ou não. E dizer, e fazer aquele filho entender que o erro dele não é ele. Ele errou, ele não é aquele erro. Eu não gosto do seu erro, você vai sofrer as consequências do seu erro, porque você que errou, mas eu lhe amo profundamente. O desafio disso na adolescência, né? Porque na adolescência é quando a gente diz assim, não acredito em Deus, eu duvido que Deus exista, e minha mãe, já que ela é espírita, eu não acredito em espírito também. Para negar tudo do pai, tudo que for da mãe. Que é quando a gente começa a perceber as coisas que, na verdade, a gente só está reproduzindo o nosso pai e nossa mãe, ou será que sou eu mesmo? Quem sou eu? Como é que é? Que a adolescência é esse turbilhão de coisa, né? Na adolescência, eu tenho muito dó dos adolescentes, porque é assim, são muitas informações de uma única vez para eles digerirem. São muitas informações. E o pai e a mãe que estão ali mais perto é quem vai sofrer as consequências desse excesso de informações. Então, não faça isso, não faça aquilo, isso é bom, aquilo não é bom, como assim, como assado. Está no momento que aquele espírito está tentando assumir a sua vida. Então, todo cuidado é pouco para a gente entender aquele adolescente e ir colocando aquelas escorinhas. Aqui precisa de uma escola, ali não precisa, vamos devagar. Lava a mão hoje, amanhã não lava. É algo tão interessante lidar com o adolescente, porque fica sendo, meu Deus, eu tenho que aprender muito mais. Eu estou ultrapassada, eu tenho que aprender. Porque no momento da adolescência é algo tão interessante que nós pais nos tornamos as criaturas mais ignorantes, mais bobas, mais tolas, não sabemos de nada. Nós não sabemos de nada mesmo. E eu ficava pensando, meu Deus, eu não sei de nada nessa vida, eu não sabia fazer nada. Chegou ao ponto de, eu disse, meu Deus, não é possível, cheguei até aqui, esses meninos não aceitam nada que eu digo. Então teve um momento de desespero tão grande que eu fiz diversos quadros, assim, seu direito começa quando termina o meu, seu dever versus direito. E aí eu coloquei na cozinha inteira, que minha cozinha era ampla para todo mundo sentar e ver. Olha que coisa. Se Edgar, um amigo nosso, chegou um dia lá em casa, tomar um café, e disse assim, que é isso?
Para ver sua consciência, porque assim, eles não estão aqui, então eu posso falar para o senhor. Esses meninos aqui só têm direito. Ninguém tem dever. O dever é só meu, então eu estou botando assim para de vez em quando eles estarem lendo e lembrando. Ele disse, vai resolver isso? Não sei, mas vai desabafar meu coração. Porque aí eu peguei os dois falando, você viu a outra? Tá doidinha, ó, falei. Aí eu fiquei pensando, eu agora também estou louca. Porque toda mãe sofre isso, a gente às vezes sofre, uma mãe sofre quando vê um filho falando mal dela, fica surpresa. É tão natural, porque eles falam, porque não ficam satisfeitos com aquela situação. Não tão alegres. E eu ficava pensando, um dia eu fiquei tão chateada com meu filho mais velho, a senhora me controla demais. Já pensou? Aí ele disse, mas o azar é todo seu. Porque nessa e outra vida eu estou sua mãe, não vai ter jeito. Ele disse, não vou me livrar da senhora. Disse, não. E depois fiquei pensando, meu Deus, foi muito duro. Ele ficou muito chateado com aquela minha colocação. Mas a verdade é que toda criatura, em algum momento, ela entra em contato com a mãe. Você podia estar do lado da sua filha, nasceu não. Mas a mãe dela tinha que estar. Exato. Então, toda criatura, todo ser humano que é aqui a Terra, ela tem que estar em contato com a mãe. Se ao nascer a mãe desencarnou, ou se houve algum impedimento, mas no primeiro momento ela estava com a mãe. Então, todo mundo passa por uma mãe. E a mãe, todo mundo, eu acho que de uma forma geral, tem uma influência positiva ou negativa de uma mãe. Se uma mãe ela é muito boazinha, ela faz tudo para o filho responde ao vizinho, o filho é mal criado, o filho pega o que é do coleguinha, é ensino da sua mãe, que está deixando. Vai ser um adulto, um homem que não vai respeitar a ninguém, que bateu, levou, né? Se chateou, me ofendeu, eu ofendo, porque ele trouxe o ensinamento equivocado da sua mãe. Mas se aquela mãe diz assim, meu filho, Borra Maria faz que sua casa tem paz, não vai para a casa dos outros, não sei bater de volta, olha, o valentão está morto, o covarde está vivo, o pastor estava em casa, não precisa você falar mais alto, quando você fala alto você perde a razão, vai ser um homem de bem. E se alguém diz assim, meu filho precisa respeitar os mais velhos. Minha mãe não quer respeitar mais velhos? Não, eu não tenho que respeitar mais velho nenhum. Tem que respeitar todo mundo. Minha prima me bateu, tem que respeitar a prima. Então, a gente tem essa ideia, o espiritismo não abre muito a nossa mente para isso, de que todo filho sofre influência direta de uma mãe. Às vezes a mãe parte para o mundo espiritual e aí a gente está pensando assim, minha mãe fazia assim, assim, assim. Ah, mas minha mãe fazia isso daquele jeito. Isso tem uma lembrança. Então, se essa mãe, ela aceita aquele compromisso de formar aquele homem de bem, ela vai deixar uma semente maravilhosa naquele filho. Aí eu trouxe aqui uma mensagem que eu não gravo, muito, eu copiei ela aqui, que foi atribuída a Madre Teresa de Calcutá. E é uma coisa muito interessante, que eu fiquei pensando. Eu já conhecia ela antes, de vez em quando eu ficava lendo. Quando eu estava ultrapassando os meus limites contra a mãe, eu lia. Eu li essa mensagem. Mas ela dizia assim, ensinarás a voar, mas não voarás teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharás teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverá tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que em cada vez que voarem, que sonharem, que viverem, que cantarem, possuirão a semente que está presente, aprendido e ensinado na vida de cada filho. Então, em algum momento, nós mães nos tornamos tão protetoras,
que queremos que nossos filhos façam as coisas exatamente como nós queremos. Mas, como disse Maria Teresa, uma mãe não vai voar um sonho de um filho, ela não vai cantar a canção de um filho, ela não vai viver a vida de um filho. E tem aquela frase assim, sogra é uma criatura insuportável. Não, conheço sogras maravilhosas. E quando meu filho estava para assumir a família dele, aí eu fiquei pensando, meu Deus, meu filho vai embora. Ai, Jesus, o que é que eu faço com essa moça? Aí eu pensei, né? Uma maneira tão... No momento eu achei que era egoísmo, mas era a saída que eu tinha. Eu vou ter que amar essa moça profundamente, para que ela ame meu filho. Porque se ela maltratar meu filho, aí eu falei isso para ele, eu vou ter que amar essa menina muito. Não é falsidade, minha mãe. Não, minha filha, falsidade não, necessidade. Porque eu fiquei pensando, se uma mãe, ela vai influenciar na escolha de seu filho diante de uma nova família, de sua filha, diante de seu genro ou de sua nora, ela vai infernizar a frente do seu filho, porque ele vai ficar dividido entre aquela pessoa que ele escolheu e a sua mãe. Ele vai sofrer. E eu não quero. Eu não queria dividir meu filho, porque eu pensava assim, uma certa feita ele me pediu para ir a um determinado lugar, e eu levava e eu ia buscar, né? Aí eu disse, não, acho que você não vai não. Você está ficando medicada, vamos à praia, vamos sair, vamos procurar o que fazer. Ele disse, mãe, que história é essa? Deixa de história. Disse, que foi, menino? Você manda a gente ir, a gente vai acessar para assim, menino, é porque eu agora não posso levar, não sei que hora eu posso buscar. Então, será que a gente sair, a senhora tem que levar e buscar? Aí eu disse, meu Deus, quando casarem, quando forem embora, como é que eu vou levar e vou buscar? Eu tinha desculpa que podia voltar de noite, né? Que podia voltar tarde. Aí eles aceitavam o comodismo de ir buscar. E aí eu passei a tratar aquela menina tão bem, tão bem, tão bem, para não maltratar o meu filho. Coisa engraçada. E aí um dia eles estavam chateados, discutindo, aí eu chamei eles, criatura, devagar com a menina, o que é isso? É minha mulher, calma rapaz, calma. Ele aí disse, minha mãe, a senhora é minha mãe ou mãe dela? A senhora tem que defender seu filho. Aí eu disse, não, querido, porque você depois faz as pazes com ela vai ficar com raiva de mim e vai descontar em você. Então deixe você ficar com raiva de mim, que é mais fácil, porque você não é obrigada a me amar, eu é que tenho que te amar, mas ela tem que gostar de você. Você está entendendo? Então eu disse, mas você é muito boba com sua nora. Eu pensava, sou mesmo. Era um esforço que eu fazia porque eu estava interessada. Na felicidade dele. Que coisa egoísta, né? A minha mestra é egoísta. Aí eu falei, sou. Essas concessões que acho que toda mãe faz, né? Chegar pro filho e dizer assim, o filho pergunta, poxa, hoje vai chover? E aí a mãe sabe que ele não vai mais pra praia, diz, olha pro filho, vai chover. E ela tem a certeza que não vai chover. Toda mãe faz isso. E é sempre nesse caráter protetor. E aí, a mãe que duvida disso, ela precisa talvez se apresentar ao espiritismo para saber que o que vale sempre nessas condições, e qualquer outra também, e o interessante do espiritismo é essa, que a essência até do livro dos espíritos é essa. É o interesse. Qual é o interesse dessa minha atitude? Ela é do interesse bom? Eu estou com meios idôneos? Se sim, tá ótimo. Agora, se meus meios não são idôneos, ou até mesmo se o interesse não é bom, então realmente fica difícil. O interessante é como as mães são mulheres fortes. Eu fico admirada como mãe é uma criatura forte. Porque eu fico pensando, como é que uma mãe consegue carregar um filho? Tem uma senhora que ela fazia algum serviço lá pra gente, e ela tem um menino deficiente de 10 anos. Ele é muito pesado, ela tem que levá-lo para Sara. E nem todo dia tem condição de chamar um aplicativo, e o ônibus demora de passar, ela com aquele menino na mão. E ela anda de Pernambués até o Sara com aquele menino na mão. Muito peso, ela é muito magrinha. Aí eu fico pensando, onde essa mulher já tem tanta força? Não tem problema de coluna, não tem problema de nada. Eu disse, meu Deus, onde ela acha a força? Que mulher forte. E quando meu filho mais velho partiu,
As pessoas dizem assim, menina, como você é muito forte, você é uma guerreira. Aí dizem, não sabe de nada, inocente, não tem nenhuma guerreira. Aí tem fazendo das tripas coração. E quando meu segundo filho partiu, ele partiu de uma maneira muito difícil, né? Mas a gente conhecia as dificuldades de uma pessoa que comete o ato que ele cometeu. E aí, no dia de sepultamento, eu tinha uma namorada que estava desesperada porque ele cometeu suicídio na presença dela. E ela estava muito desesperada, ela foi. Quando aquela mulher chegou lá desesperada gritando, eu me levantei e fui socorrer ela. Aí eu fui socorrer e fiquei com ela e a mãe dela lá desesperada. E eu passei a cuidar daquela criatura. E muita gente me condenou. Como que você está cuidando desta mulher, que não sei o que tem mais lá, essa criatura? Se meu filho tivesse feito, se ela tivesse feito isso na frente do meu filho, eu estou me colocando no lugar da mãe dela, eu ia ficar com muita raiva dela. Eu vou tratar ela muito bem, para ela não ter raiva do meu filho. E aí eu passei a cuidar dela de um jeito, mas o que é isso? Isso é puro egoísmo. Deus vai me perdoar que é por egoísmo. Eu vou tratar. Não, isso aí é o gesto da fraternidade universal, que é o seguinte: quando você diz o seguinte para o mundo, você diz para o mundo que o amor ultrapassa qualquer barreira. Então, essa barreira que geralmente as pessoas costumam demorar um pouco mais para ultrapassar, que é o luto, que é esse afastamento do corpo físico, né? Por conta da morte do corpo físico. Mas quando a consciência da pessoa espírita é de que a eternidade da vida é o nosso consolo e que tudo ao nosso redor que nos permeia enquanto pensamento é comunicação, é espiritualizado, isso fica mais simples. E quanto mais simples, mais fácil de ser ultrapassado. Então, olha que portal interessante é, no momento de suposta dor, Deus te dá uma flor para que você cuide. Mas você é parabéns. Eu pensava assim, naquele momento, se ela tivesse feito na presença dele, ia ficar com muita raiva, ela ficou em choque. Né? Se fosse meu filho ia ficar em choque. Ele ia ficar com muita raiva dele, né? Se fosse, no caso, a mãe dela. Eu não queria que ela tivesse raiva dele, porque ela ficou traumatizada, teve tratamento psiquiátrico durante muitos anos, e eu não queria que a mãe dela ficasse com raiva do meu filho. Então, a mãe dela evangélica, eu tinha que convencê-la que aquele ato foi um ato insano, que ela ia ter todo o meu apoio para que ela, a família dela, não pensasse mal do meu filho. Terminou a mãe dela criando um vínculo de amizade comigo, me chamava de irmã. Ela faleceu na pandemia e ela me chamava de irmã. E aí, tempo depois, essa menina estava muito desesperada e eu acolhia ela e ficava, meu Deus do céu, meu filho, me desculpe, mas eu não quero que ela pense mal de você. Eu não quero que ela fale mal de você. Ela ficou traumatizada. Qualquer pessoa fica traumatizada diante de um ato desse. E aí eu fiquei pensando, será que eu falei muito com mãe? Porque mãe carrega uma culpa do mundo nas costas. Tudo que acontece de ruim com o filho, a mãe se sente culpada. Exatamente. Mesmo a doutrina nos dizendo que a gente faz aquilo que a gente sabia, que está ao nosso alcance, a gente não. A jornada individual, porém, nós vivemos na coletividade, a gente vai estar sempre querendo que o nosso filho seja liberto de qualquer Mas mãe acha que ela pode fazer alguma coisa a mais para que seu filho não sofra. A mãe sempre acha isso. Mãe sempre acha isso, né? E às vezes quando a gente castiga um filho, que era uma mãe muito severa, né? Exagerava um pouco. Hoje eu fico pensando, meu Deus, porque não podia ser mais um pouquinho maleável? Eles foram embora e agora não tem nem com quem brigar. E eu fico pensando assim. E aí eu disse, meu Deus, como a gente tem que dar nó em pingo d'água. É verdade. A gente tem que dar nó em pingo d'água. E às vezes tem algumas mães que criam seus filhos com uma... Eu tinha muito medo de eu partir e deixar meus filhos sem mim. Eu não sei, mãe acha que ela pode tudo. Então o pai vai ajudar, mas não, mas a mãe pode tudo, mãe é mãe. Então eu ficava sempre na falta de confiança de quem ia ficar com meus filhos. Mas né, eu tenho que prepará-los para a vida sem mim, até porque a minha mãe partiu, deixou uma turma órfã.
Então a gente tem que ser... Minha mãe nos deixou órfão, mas deixou um tomando conta do outro, e ninguém largou a mão de ninguém. Até hoje nós somos muito unidos, porque ela conseguiu fazer aquele vínculo, aquele grupamento de um cuidar do outro. Importante, né? Então eu queria fazer com meus filhos isso, mas eu mostrava o lado da vida difícil, para que eles sobrevivessem sem mim. Meu filho mais velho era especial, era um autista inteligente, muito falante, que nós não sabíamos que ele era autista, viemos descobrir no final da vida dele, pelas características dele, mas eu tratava ele exatamente como ele no meu grupo tratava o outro. Não tinha história, não. Errou, vamos conversar. A gente na época usava castigo físico, e aí a coisa ficava rigorosa, né? Às vezes ficava. E uma vez meu filho caçula me desafiou. Sim. Eu conversando com uma amiga nossa, psicóloga, ela é até desencarnada, ela disse assim: você sabe quando é que as mães erram muito? Quando elas ameaçam seus filhos. Aí o adolescente não acredita no que a mãe faz, que ela faz ameaça e não cumpre. Não cumpre, é. Então eles não acreditam, eles não sabem quando é ameaça ou não. Meu filho, quando eu tinha 8 anos, aconteceu uma coisa muito interessante. Tudo que filho ensina a gente, a gente abrir a cabeça que está aprendendo, porque filho é um verdadeiro professor, é filho. E eles estavam brincando de bola na porta, e o vizinho tinha um jardinzinho, e eles jogavam bola no jardim do vizinho, e o vizinho vinha: vou rasgar sua bola, ele reclamava, segurava a bola por um tempo, depois jogava fora. E um dia ele entrou e disse assim: minha mãe, seu Jair é tão mentiroso. Rapaz, por que é que adulto mente tanto? Eu disse: meu Deus, e agora? Fiquei pensando, porque com criança, com adolescente, a gente tem que, antes de falar, pensar. Se a gente abrir a boca e falar, não vai sair coisa muito boa. Tem que respirar antes, né? Tem que respirar antes, e muito. Aí ele disse: mas por que ele mente? Porque ele disse que ia rasgar essa bola, e a gente joga a bola lá, e ele devolve a bola. Criatura, você queria que ele rasgasse? Se ele rasgasse, vocês iam todos ficar chateados, iam ficar todos com raiva dele. Mas por que ele diz que ele não vai fazer? Aí eu fiz a pergunta que não devia ter feito: e sua mãe mente? Aí os dois em coro: mente. Aí eu disse: Jesus. E você se viu no papel do vizinho que não rasgava a bola. Aí eu disse assim, porque eu evitava, quando eu contava algumas histórias fantásticas, mãe também, mãe fantasia muito, conta muitas histórias fantásticas a filhos. Até por medo, por defesa, ela faz isso. Não vai para a praia, porque hoje eu acho que a praia, né? Eu tive um sonho, é tudo imaginação dela. E aí eu disse, mas no mesmo hora que eu fazia isso, eu dizia assim: olha, eu acho que eu estou mentindo, viu? Eu acho que é uma mentira, sabe? Quando eles me cobravam a verdade, não, eu falei que eu achava que eu estava mentindo. Mas quando eles dois falaram que eu mentia, eu disse: mas é quando eu te conto uma mentira, na mesma hora eu falo que é mentira? Não, porque a senhora disse que ia quebrar minha cara e não quebrou. A senhora disse que ia quebrar meu braço e a senhora não quebrou. Aí eu disse: e você queria que eu fizesse isso? E para que disse não vai fazer? A inteligência aí diferente da... Aí eu pensei e eu fiz um acordo com meu filho quando ele estava com 15 para 16 anos, que ele queria sair de uma escola muito boa e ir para uma escola onde uma turma de colegas dele ia acompanhar. Aí eu disse que não, que aquela escola ia continuar. E aí ele começou a ficar relaxado na escola. Aí eu dizia assim: você vai perder de ano, você não está estudando o suficiente, a senhora está louca que eu perca, que a senhora não diz vai passar, você vai perder. Aí disse: estou no caminho errado, você vai perder. Engolir aquilo ali a seco, então tem que falar positivo. Um incentivo positivo, né? E aí essa amiga nossa, a Vera, Vera, tem uma situação, Vera, que eu não sei o que. Vera, estou ficando com raiva da vida, porque o que ele está fazendo? Está deixando de estudar de propósito para mudar de escola. Porque a escola é muito cara. Eu dizia assim: se você perder de ano, não vou conseguir manter nessa escola. É um ano perdido. Ele está fazendo de propósito, perder de ano. O que é que eu faço? Eu converso com ele. Já conversei. E ela disse: Vera, eu vou tomar uma atitude muito drástica. Se ele perder de ano, eu não vou dar nada a ele a não ser o básico. Você vai cumprir? Lembre-se que mãe é bicho mentiroso. Aí eu disse: vou. Respirei fundo, cheguei em casa, disse: como é?
Chegou o final de ano, eu estava na recuperação de 6. Você acha que você vai passar? Vou pagar a recuperação de 6 matérias. Nem vou tentar fazer, porque não tenho nenhuma condição. Eu disse, então, vai ser assim. Você quer sair dessa escola porque você quer, né? Eu já falei com a senhora, só tem que ficar lá. Não tem mais ambiente ficar lá. Porque meus amigos não vão ficar lá. Não sei o que. Disse, olha, se você sair dessa escola, se você perder de ano, você vai procurar a sua escola. Eu não vou procurar a escola para você. Porque a escola que eu acho para você, conveniente, é essa. E se você perder de ano, eu vou lhe dar o básico que toda mãe, todo pai vai lhe dar. Fora do básico, nada. Então pense se você vai levar isso à frente. Porque você vai ter sapato da escola, não vou comprar, vai ser esse ano todo. A farda vai ser a da escola, que vai ser nova, é obrigada a comprar uma farda só, uma camisa só, porque o resto vai ser a calça velha. Vou lhe dar casa, comida, roupa lavada, amor de mãe, carinho, livro, estudo, mas é o básico. Você aceita isso? Pense. Passada uma semana, ele disse, não quero fazer recuperação. Eu quero repetir. Aí eu disse, menino, vamos tentar mais uma vez. Aí o pai pagou a recuperação, ele passou. Mas aí o pai disse, se você passar, você pode mudar para outra escola. Ele aí passou. Então ele não estava estudando porque ele não queria. Ele nos jogou na chantagem, ele passou, e aí ele foi procurar outra escola dele. Ele procurou uma escola junto com os amigos, e aí ele veio, minha mãe, eu trouxe a documentação para você assinar como responsável. Ele disse, eu só assino na outra escola, nessa não assino não. Você tem pai? Ele pediu ao pai. Mas nós tínhamos conversado que alguém ia ter que assinar, não ia deixar ele se estudar, né? E aí o pai assinou, ele foi para a escola, e eu disse, você vai mudar de ambiente, você vai ver a diferença. Mas você vai se assumir, você resolveu me enfrentar, procurar briga quem pode. E o coração de mãe, mais uma vez, sabendo. Procurar briga quem pode. E aí ele foi para a escola com os amigos. No mês de abril, ele chegou em casa e disse, minha mãe, que porcaria aquela escola. Ele vinha da escola de padre. Que povo indisciplinado, que povo mal educado, tô louco para acabar onde sair de lá. Aí, opa, eu comi o coração, oba. E aí, chegou a próxima festa de junho, e eu disse, ele mantenha a sua palavra. Mantenha a sua palavra, que você não vai me pedir nada, porque você é um homem de caráter, que eu vou manter minha palavra, vou manter a minha. E mantive. E quando chegou no final do ano, no aniversário dele, a madrinha dele disse assim, vai comprar algo para ele? Eu disse, não, já comprei ano passado, foram 12 meses de escola paga. Aí ela disse assim, peça a sua mãe uma roupa nova, aniversário, ele fazia um bolinho. Ele disse, eu sou um homem de caráter. Aí eu estava na cozinha, ouvindo aquilo. Ele que me peça, se eu pedir, minha madrinha, ela vai me jogar na cara. Não vou dar essa ousadia a ela. Eu disse, filha da mãe, eu estava doida para que ele viesse. Para dar. E aí, ela disse, eu posso dar uma camisa? Ele pode, você está dando, não sou eu. E no final de ano a gente se reúne na casa do meu irmão, no último sábado. E aí ele foi, com o tênis dele furadinho. E já estava no finalzinho, já estava com o tênis furado. Eu ignorei, morria de pena, criatura. Morria de pena, ele botar papelão. Mas não posso voltar atrás. Vera dizer, não volte atrás. Você deu sua palavra, você vai passar para a mulher mais mentirosa da vida. Meu Deus, não posso voltar atrás, meu Deus. E aí ele foi de sandália havaiana, com a camisa nova que a madrinha deu e com a roupa velha. Aí minha irmã disse, não é possível, todo mundo arrumadinho, olha como seu filho está passando mendigo. Oh, meu filho, você fala com sua tia? Eu disse, não, minha tia, ela está certa, eu vou mudar de escola. Aí quando chegou em dezembro, ele começou a se movimentar para procurar a escola melhor. Foi um ano de muito sofrimento para mim, viu? É verdade. Foi muito sofrido, mas eu tinha que manter, porque eu já estava com aquela fama de não manter a palavra. É. Se naquele momento eu não mantivesse a minha palavra, eu estaria perdida. E ele também. Agora, às vezes acontece, André, a gente, quando é mãe, a gente compra tudo para nossos filhos, atende o que nossos filhos querem, protege demais. Se você vai ali, meu filho comeu isso, meu filho não quer comer, não quer comer a asa do frango, ele não quer comer
aquele nugget, sei lá, eu vou passar para ele não quer comer isso, eu vou fazer o que ele quer, eu vou agradar o meu filho. O mundo lá fora não vai lhe agradar. Meu pai dizia assim, a gente come o que tem. A gente come o que tem. Então eu dizia assim para ele, a gente come o que tem. A gente não escolhe comida, a gente come o que tem. Se você não quer, meu filho mais velho, ele não gosta, só gostava de comer o peito ou a coxa do frango. Se chegar na casa de alguém que não servia para ele a coxa nem o peito, ele me olhava, eu piscava o olho para ele, comia por tranquilo. Uma certa vez uma pessoa falou, mas por que ele não come outra parte do frango? Eu disse, porque ele não gosta de frango. Ele me olhou e piscou o olho. Eu disse, não, é assim que se age. Então, o mundo, ou você aceita a sua condição, que você impôs a você de não gostar de outra parte do frango, quem não gosta é você. Então, você come assim um frango. Isso é importantíssimo para a união da família, né? Esses laços, essa forma de se comunicar e um compreender o outro. Isso aí são degraus que a gente não sabe hoje. Mas com o espiritismo, a gente compreende que não foi simples assim amar um ao outro, não. Demorou muito tempo para que a gente pudesse amar um ao outro, né? Só que o grande desafio, isso é o que eu imagino, né? De nós pais e filhos e mães, irmãs e irmãos, é a genial sacada de compreender nossas relações aqui na Terra como também parte da fraternidade que é maior do que qualquer laço material, assim, de família, né? Isso é verdade. E, por exemplo, se eu desencarnar, chegar lá nos planos espirituais, eu vou olhar para minha esposa e vou chamar ela de esposa? Se eu chamar vai estar errado, não vai estar. Mas se eu puder, do fundo do meu coração, olhar para ela e chamar ela de irmã, olha a diferença disso. Muito grande. Mas é assim, André, eu acho que a doutrina espírita nos dá esse leque de entendimento, né? Da gente compreender o que são essas coisas. Então, eu acho que o papel de mãe é um papel, ao mesmo tempo que é sublime, é de compromisso muito grande. Que uma mãe não pode facilitar, porque eu fico sempre pensando, e quando Deus me perguntar, o que fizeste com o filho que eu te confiei? E se meu filho for marginal? E ele disse, não, você relaxou, você só fazia o que ele queria. Eu disse, não posso fazer isso. Então, eu ficava pensando, meu Deus, se eu falhar demais. E hoje eu tenho uma nítida sensação de que eu falhei muito, que eu fui muito rigorosa. Mas é isso, meu Deus, e agora? Mas pelo menos o caminho do mal ninguém foi. Mas as mães precisam entender que elas precisam encaminhar o seu filho para Jesus. Se eles optarem por um outro caminho, ela vai ter mais ou menos a consciência de que ela tentou, de que ela se esforçou. Mas existem alguns pais que dão uma facilidade aos filhos, ficam criaturas adultas e imaturas. Tem um conhecido nosso que ele fazia um trabalho lá na religião dele, e meu marido frequentava essa mesma religião dele, e ele um dia se queixando que ele queria um café assim assado, e o pessoal começou a questionar. Rapaz, não é tua casa não, você tem que se enquadrar. E minha mãe me botou a perder. Eu não consigo ficar em nenhum relacionamento por muito tempo. Porque se a mulher não acordar de manhã, não fizer aquilo que eu gosto, a minha vitamina, minha mãe se chateia, aí eu termino me separando. E aí, às vezes, o pai vê o filho adulto, o filho dá uma dor de barriga, antes que o filho diga, estou com dor de barriga, os pais dão um remédio, né? O filho está assim, uma casa para morar, está desempregado, aí a mãe vai manter. Isso, eu acho, na minha cabeça, que está tendo a dignidade daquele que se autorresolver. A gente não se autorresolveu quando nós criamos a família. Se ele precisar, a nossa relação de cumplicidade é tão grande, ele vinha até nós. Mas a gente se antecipar a dar, fica difícil ele aprender a se virar sozinho. Então eu tinha muito esse medo. Se eu não estiver aqui e eu suprir todas as necessidades dele, quem vai suprir? Sozinho ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Ô, Edna, gostaria de agradecer mais uma vez, né, nosso encontro. Foi breve, foi rápido até, o tempo passou muito rápido, mas eu queria que a irmãzinha pudesse falar, assim, do fundo do coração, como se sente hoje, enquanto trabalhadora espírita, nesse papel,
finalizando com breves palavras e logo em seguida fizesse a oração. Ou, se quiser, pode fazer tudo de uma vez só. Fique à vontade. Eu agradecer agradeço também, né, as pessoas as aqui ao pessoas nosso redor, que estão aqui, pessoas temos crianças maravilhosas. também aqui em atividade no Núcleo Espírita. A Tele tarde Menezes. hoje aqui no Tele de Menezes é de atividade. É de atividade. É de- Então, muito até obrigado a você 17 horas de também, atividade. trabalhador espírita, a nossos queridos seguidores do Instagram, do YouTube, das redes sociais, pessoal lá do Grupo Espírita Irmãos em Cristo. Aqui tivemos a oportunidade de estar com a nossa irmãzinha Edna Guimarães, um prazer maravilhoso. E gostaria que você finalizasse com a chave de ouro. André, eu tenho que te agradecer a sua casa espírita e dizer que nós mães temos um poder muito grande quando nós compreendemos a nossa missão, que algumas mães não compreendem ainda. E aí eu lembro de Maria Santíssima, quando Jesus apareceu para aquela mulher que não o reconheceu de primeira, achou que era o jardineiro, e não apareceu para Maria. Algumas pessoas questionaram por que ele não apareceu para a mãe dela, apareceu para aquela mulher e depois para os apóstolos. Porque o amor de uma mãe transcende a tal ponto que não precisava Jesus aparecer para ela. Exatamente. Ele já estava no coração dela. E ela já sabia. Ela já sabia disso e ele não precisava, porque o amor de mãe, ele ultrapassa. Não tem distinção. Não, ele ultrapassa. E quando diz que amor de mãe é incondicional, porque não tem nenhuma condição. Não existe nenhuma condição para uma mãe amar um filho, mesmo quando ela discorda das opções dele, mesmo quando ela se aborrece com as atitudes dele, ultrapassa. E aí a gente fica lembrando mais uma vez de Maria Santíssima, que quando Jesus estava nos seus últimos momentos, ele disse, mulher, este teu filho, apresentando João para ela, e João é da tua mãe. Naquele momento ele estava deixando a mãe dele amparada, porque João iria cuidar dela, e deixando João com o amparo dela enquanto mãe. Que era aquele momento dela ser também uma mãe adotiva. Ia ser mãe adotiva de João. Exatamente. Ela ia continuar com amor por ele. Então, Maria, eu fico às vezes pensando, vi meus filhos sofrendo no hospital durante mais de 6 meses, e eu ficava pensando, Maria Santíssima, eu não chego nem ao cisco dos teus pés, mas segura, né? O exemplo arrasta, como diz, né? Arrasta. E ser mãe é isso ser mesmo. exemplo 24 horas. Pois então, finalize o nosso encontro para que a gente possa encerrar temporariamente, para que a gente até retorne aqui também novamente, em outros momentos também. Que as atividades não param, não? Exatamente. Elas só dão uma aliviada. Nesses instantes, nós estamos encerrando esse trabalho, voltamos nossos pensamentos para o Pai, Criador de todas as coisas, para agradecer a oportunidade de estarmos aqui reencarnados, Senhor. Agradecer a permanência do nosso irmão maior, Senhor Jesus, e dizer para ele, Senhor Jesus, vós que sois o dono dos nossos corações, vós que sois aquele que nos identifica a cada instante como viver, que nos dá o apoio dos amigos espirituais, trabalhadores na seara do bem. Agradecemos imensamente por essa oportunidade de estarmos aqui em mais um trabalho, falando um pouquinho, uma gotinha daquele sentimento de uma mãe que estuda e que procura entender o amor do pai através do sentimento materno que a doutrina espírita nos traz e nos informa. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado mesmo. Pois bem, que assim seja. André, muito obrigada. Muito obrigado a todos vocês. E olha, vamos dar tchau pro pessoal. Até mais. Mês que vem, vamos estar juntos no Café Espero Cast que tenha dado um Espírita. pouquinho de contribuição. Só um tiquinho. Sucesso. Tchau, minha gente. Tchau. Tchau.